Seja bem-vindo a mais um estudo Rabone. Nesse vídeo vamos falar sobre o poder do Evangelho. Esse entendimento é crucial para a nossa caminhada. Quando você entender o poder do Evangelho, sua visão vai mudar em relação a muitas coisas, inclusive sobre você mesmo. Mas antes eu quero começar te pedindo para deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal e faz com que esse vídeo, que além de ser um ensino, é também evangelístico, chegue ao maior número de pessoas possível. No texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo fala o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esses dois versículos expressam o tema central da carta de Romanos, o Evangelho. Esses versículos carregam verdades profundas, e para entender melhor, vamos dividir em algumas partes e analisar cada uma delas. Antes de analisar cada parte desse versículo, vamos ver o significado da palavra-chave, que é o mesmo tema central da carta, o Evangelho. Podemos traduzir Evangelho para boas novas, ou boas notícias. Qual boa notícia? O caminho para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação de todo o que crê. Paulo começa dizendo: Pois não me envergonho do Evangelho. Roma era uma cidade sofisticada. Assim como acontece nos dias de hoje, o Evangelho já contava com preconceito e antipatia de muitos. O próprio Paulo relata isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ao responder que não se envergonhava do Evangelho, talvez Paulo estivesse respondendo a algum comentário do tipo: Você devia se envergonhar do que fala. Logo você, Paulo, doutor na lei, que aprendeu aos pés de Gamaliel, judeu e ainda cidadão romano, logo você, Paulo, pregando esse Evangelho? Isso já aconteceu comigo e pode ter acontecido com você que está assistindo aí. Talvez alguém na faculdade, no trabalho, na família, e precisamos estar preparados para responder a razão da nossa fé. Por isso fica nesse vídeo até o final. Paulo estava preparado para essa pergunta. Ele justifica o motivo de não se envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo sabia do que estava falando, ele entendia a finalidade e o poder do Evangelho. Aqui nós chegamos no objetivo principal desse vídeo. Você compreende plenamente a finalidade e o poder do Evangelho? Falando primeiro da finalidade, é muito simples. O Evangelho é para a salvação. O Evangelho não é para te fazer prosperar financeiramente. O Evangelho não é para te tornar imune aos sofrimentos e aflições dessa vida. O Evangelho é para te livrar do inferno, do sofrimento eterno. Aqui começamos a ter uma ideia do poder do Evangelho. Uma vez eu li o seguinte: ninguém é tão bom que não precise ser salvo por Jesus. E ninguém é tão mau que não possa ser salvo por Jesus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Isso confirma que ninguém é tão bom que não precise ser salvo por Jesus. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. O pecado de Adão, de um homem, condenou a todos, mas também o sacrifício de apenas um justificou a todos. Isso confirma que ninguém é tão mau que não possa ser salvo por Jesus. Para entendermos ainda mais o poder do Evangelho, precisamos entender do que nós somos salvos. As consequências do pecado foram muitas e desastrosas. É impossível ter comunhão com Deus vivendo em pecado. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Isaías 59:2. O pecado gera uma mente depravada. Ele distorce o senso moral e social da pessoa. Todas as coisas são puras para os puros,
Mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito, capítulo 1, versículo 15. Deus criou o homem à sua imagem. Assim como Deus é eterno, nós também temos a eternidade no nosso coração. Por isso é tão difícil do homem aceitar a morte. Só que a morte veio com o pecado, não só a morte física, mas também a morte espiritual. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Então, é de tudo isso que nós somos salvos. Por isso Paulo não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Mas como podemos alcançar essa salvação? Nesse mesmo texto, Paulo já responde essa dúvida. É poder de Deus. É tudo obra de Deus. Não é poder do homem, não é poder das nossas obras, mas é tudo poder de Deus, feito por Deus e dado por Deus. Se dependesse de nós, nunca seríamos salvos. É pela graça. Graça significa favor imerecido. Nós merecíamos o inferno, a condenação eterna, mas Deus nos amou e nos deu a salvação. O texto também fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, é um presente para todos que creem. É pela fé que nós somos salvos. Primeiro do judeu e também do grego. Aos judeus foi revelado primeiro, através das profecias messiânicas. Nesse caso, gregos representam gentios. Paulo reforça judeus e gregos aqui, muito provavelmente pelo fato de que, na época, o Evangelho era considerado uma pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos. Então ele citou para reforçar que não tinha vergonha do Evangelho. Para Paulo, o Evangelho não era uma pedra de tropeço e nem loucura, era poder de Deus para a salvação. Nós já vimos por que precisamos ser salvos e como alcançar a salvação. Vamos ver agora as consequências da salvação, o poder do Evangelho. A nossa regeneração é a ação do Espírito Santo em nós, produzindo a capacidade de crermos na obra de Deus. A partir do momento que cremos, o Espírito passa a atuar progressivamente em nossa mente, e na nossa vontade, imprimindo em nós o caráter de Cristo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Por causa do pecado, o homem foi condenado a morrer, e só havia uma forma dele ser justificado: que alguém pagasse esse preço no lugar dele. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Por meio do sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. A salvação abre um caminho para a santificação, que é um processo do Espírito Santo em nós. É Deus quem nos santifica, mas nós temos a responsabilidade de buscarmos isso em oração, jejum, na palavra e na comunhão com a igreja. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A salvação abre caminho para um relacionamento com o Senhor, e assim somos transformados na sua própria imagem, ou seja, ficamos parecidos com Jesus. A partir do momento que contemplamos a sua glória, nossa maneira de falar e agir irão mudar progressivamente, na proporção em que buscamos a sua presença. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor,
que é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, tudo isso mostra o poder do Evangelho: regeneração, justificação, reconciliação, santificação e transformação. Voltando ao texto de Romanos, Paulo afirma que vamos viver de fé em fé, do começo ao fim. Nossa caminhada será pela fé. A salvação não é o fim, mas o início de uma nova vida. O justo viverá pela fé, sendo transformado dia após dia, na presença do Pai. Quero falar agora especificamente para você que está assistindo esse vídeo e ainda não entregou sua vida para Jesus. Você que ainda não recebeu a salvação e não desfruta de uma nova vida na presença de Deus. Esse Evangelho tem poder para te salvar. Assim como eu mereci o inferno e fui salvo, com você pode ser igual. Basta você reconhecer que precisa ser salvo e confiar que só Jesus pode salvar. Você pode fazer isso agora. Vou fazer uma oração de entrega. Se você quiser, pode orar junto comigo repetindo essas palavras. Jesus, eu reconheço que sou pecador e entendo que não posso me salvar sozinho. Eu te peço perdão pelos meus pecados e te recebo como meu Senhor e Salvador. Lava-me dos meus pecados e gere em mim um espírito novo, para que eu possa viver uma nova vida na sua presença. Amém. Amém, glória a Deus. Se você tomou essa decisão, coloca aí nos comentários. Eu quero me alegrar com você e agradecer a Deus pela sua decisão. Quero te dizer que essa foi a decisão mais importante da sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E confere aí se você está inscrito no canal. Se não tiver ainda, o link vai aparecer aí em cima.